e o Robert Alter. Ponte editorial, é isso daí. Bom, deixa eu começar. Editemos o vídeo. Boa noite a todos. Estamos aí, mais uma vez, nos reunindo aqui, virtualmente. Hoje é o quarto encontro, quarto dia de aula do nosso mini curso com o tema A Bíblia como Literatura, que foi oferecido, promovido, né, idealizado pelo projeto O Sopro na Palavra, ligado aí à Universidade Federal de Pernambuco, e que gentilmente me convidou para oferecer esse curso, que é sobre um assunto que eu particularmente me identifico, gosto muito de falar. Tenho trabalhado com isso há alguns anos, diversos tipos de abordagens da Bíblia como literatura, e é isso que eu estou compartilhando com vocês. São alguns pressupostos teóricos e as aplicações. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho do meu trabalho mais recente, em termos de produção acadêmica, porque eu atualmente sou pós-doutorando do programa de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa na Universidade de São Paulo. E a literatura em língua portuguesa que eu estudo lá é a Bíblia. O meu objeto, né, o projeto que foi aprovado lá, é a Bíblia do Frederico Lourenço, uma tradução que está sendo produzida neste momento em Portugal e sendo também publicada no Brasil. Então, esse é o meu objeto de estudo lá, o que é bem interessante, poder trabalhar a Bíblia dentro de uma universidade pública, não é uma coisa muito comum, mas eu vejo que as pessoas têm bastante interesse, né, e essa Bíblia tem chamado a atenção do mercado editorial lá em Portugal e aqui no Brasil, e eu tenho me dedicado a estudá-la sobre vários pontos de vista que eu vou mencionar, e saiu publicado, acho que um artigo, uma resenha sobre um livro do mesmo autor, e em breve sairão outros, porque eu acho que eu já enviei para as revistas pelo menos uns 6 artigos mais ainda, sobre a Bíblia do Frederico Lourenço, 5 ou 6 artigos. Então teremos uma bibliografia vasta sobre esse assunto. Demora um pouquinho para aparecer, porque vocês conhecem o processo editorial, né? As revistas enviam esse texto para pareceristas, eles leem, avaliam, dão suas opiniões, às vezes pedem correção para o autor, rejeitam o artigo, etc., e aí você tem que procurar outra revista. Tive um desses meus artigos rejeitado, a revista disse que trabalhar a Bíblia não era do escopo daquela publicação, o que eu lamento, já que o meu trabalho com uma Bíblia de um ponto de vista não religioso, é literário, mas eles, vendo Bíblia, já rejeitaram o trabalho, né? Tipo assim, não, isso é coisa de religião, não é aqui, a gente trabalha em literatura. Pois é, e aí demora, né, atrasa as publicações. Depois disso, estamos atravessando um período de pandemia que atrasou tudo mais, então logo, logo vocês vão encontrar mais bibliografia a respeito da Bíblia do Frederico Lourenço, que eu ando distribuindo, publicando por aí, ok? Eu queria começar apresentando para vocês, então, a Bíblia, como se eu não tivesse comentado. Rapidamente, vou mostrar a capa. Deixa eu compartilhar a tela só para a gente mostrar as capas aqui. Tá aqui, acho que estão vendo, não? Que está numa imagem grande, isso aqui é foto que eu mesmo tirei. Bíblia. Então, repetindo, aqui tem um trabalho de pintura bonito que é feito, e ela é encapada, além da capa dura do próprio livro, ela tem uma capa, uma sobrecapa, né, de papel cortado assim, rusticamente, que é para dar um estilo mesmo, o negócio fica mais chique. Aí, aqui, as letras, né, uma fonte Fraktur, que é o nome da fonte alemã, e que remete, né, a um gótico aí medieval, e uma característica antiga. Bíblia, mencionei, e vou voltar a mencionar, não é Bíblia Sagrada, é só Bíblia, o que faz todo sentido. Novo Testamento, aí tem que ter o subtítulo, porque esta Bíblia era publicada aos poucos, e cada um dos seus volumes traz algum conteúdo, mas não a Bíblia completa. Então, aqui nós temos os 4 evangelhos.
traduzido do grego por Frederico Lourenço, publicado no Brasil aqui, ó, Companhia das Letras. Essa é a capa da edição portuguesa. Bíblia, aí tá aqui, volume 1. Perceberam que na brasileira não está dizendo que volume é, né? Algo a se questionar. Novo Testamento, os 4 Evangelhos, só que esse aqui já é a segunda edição. Revista e aumentada. Lá em Portugal nós temos essa segunda edição. No Brasil ela não foi publicada, pelo menos não ainda, tradução de Frederico Lourenço. Não menciona que é uma tradução do grego, né? Prêmio Pessoa 2016. Esse é o tipo de acompanhamento que vem para enobrecer o nome do autor e, consequentemente, vender mais a obra, não é? E que só pode ser feito na segunda edição, já que a obra foi premiada graças à sua primeira edição. Editora Quetzal. Legal, ali tem alguns exemplos dela, eu vou mostrar isso na prática. Daqui a pouquinho a gente vai ler as passagens. Antes disso, deixa eu falar mais sobre o Frederico Lourenço, ok? Tá cortando aí ó, o áudio para vocês? Eu recebi um comentário aqui que está cortando. Pode ser a internet, pode ser a minha, pode ser a de vocês, de alguém aí. Vamos conferir. Normal ali. Só um instante. Falhei em recolher o material antecipadamente. Tá aqui. 1, 2, 3, 4. Não é esse. Agora sim. Bom, por que fui ali? Fui buscar outros livros do mesmo autor que eu queria mostrar. Tem mais um. Frederico Lourenço. Não se trata, portanto, de um tradutor, um cara que se dedicou a vida para traduzir a Bíblia. Estudou Bíblia e grego e aí resolveu, não. Aqui, no caso, nós temos um literato, um erudito que trabalha literatura de vários pontos de vista. Para mostrar para vocês a amplitude da produção desse cara. Ele é doutor, né, em línguas antigas lá, especialista em grego antigo, e por isso ele é um grande tradutor, já bem reconhecido lá de textos clássicos em língua grega. Mas também é conhecedor de outras línguas mortas. No caso, eu acho que eu mencionei que em 2019 ele publicou uma gramática do latim. Lendo a Bíblia, eu percebo que ele tem bom conhecimento de hebraico, ele cita nas notas, essa é a palavra tal, que tem o sentido tal em hebraico, na língua grega, portanto, a tradução preferiu assim, quer dizer, um cara que conhece também o hebraico, embora ele não seja a sua especialidade. Então, ele tem como obra famosa, antes dessa Bíblia, esse aqui. Homero, né? Essa é a Ilíada, que foi publicada aqui no Brasil, nessa versão meio de bolso aqui. Tem também uma adaptação da Ilíada para jovens, que eu não conheço. Eu li, é muito boa a tradução da Ilíada, acho que da Ilíada e da Odisseia, a obra homérica. É muito boa, muito mais fácil de acompanhar do que as outras. Eu acho que é, de fato, um trabalho muito bom. Muito bom. Então, para quem gosta de Homero, eu acho que essa tradução vale a pena. Além disso, o Frederico Lourenço também é medido a ser um escritor, um romancista, um poeta. Eu sei que ele tem uma formação em música, não sei se formal, né, com diploma ou coisa assim, mas tenho certeza que ele tem formação em música, porque ele fala sobre música, aparece nos seus livros, então eu tenho, além disso, obras poéticas, eu tenho romances, eu tenho uma gramática, que eu mencionei, e traduções de diversos tipos, além, claro, de textos acadêmicos, críticas, não é, de textos antigos e tal. Vou mencionar que os primeiros livros de poesia dele foram esses, ó. Isso eu importo lá de Portugal, já que é o meu objeto de estudo. Santozinha e outros poemas, Clara Suspeita de Luz. Uma coleção de poemas do autor. Eu tive a oportunidade de ler, e é riquíssimo, esse romance,
Frederico Lourenço, Pode um Desejo Imenso. E tem mais romances, além desse, que eu não li ainda. Tem uma obra nova que acabou de sair agora em 2020 dele, quer dizer, o cara está traduzindo a Bíblia, mas ele acha tempo de publicar a gramática do latim e escreveu um novo livro agora sobre poesia grega antiga, uma coisa assim, que eu vou ter que comprar, de Portugal. Isso eu olho sempre no site, lá consulto, sai lançamento, sai um novo volume da Bíblia, eu peço. Pagamos caro, pagamos em euro, e mandamos trazer. Bom, no meu caso, faz parte do meu trabalho atual, né? Bem legal o romance, e assim, uma curiosidade sobre o romance, esse aqui, no caso, o personagem reflete muito aquilo que a gente imagina sobre o próprio autor. Eu não gosto desse tipo de leitura que fica interpretando biograficamente, né, o personagem, mas para vocês terem uma ideia, o personagem principal do livro, Nuno Galvão, é professor universitário, no caso em Lisboa. O Frederico Lourenço é de Lisboa, mas ele é professor em Coimbra, hoje, né? Professor da Universidade de Coimbra. E o personagem é professor universitário e especialista em Camões. Tem um dos capítulos em que ele participa de um evento acadêmico e na universidade apresenta uma hipótese de leitura de certa passagem de Camões, e aí você tem toda uma análise literária, quer dizer, só um cara das letras poderia escrever aquele capítulo. O autor também é metido a poeta, e de vez em quando escreve, tem intenções de publicar sua poesia, embora não seja o seu trabalho. O personagem também é um músico amador, e toca piano, e depois compra um cravo para tocar em casa, e coisas assim. Então, veja, professor universitário, também é escritor, também é estudioso de literatura. Além disso, vive crises por conta de um relacionamento que ele tem com outro professor. É um relacionamento homossexual que reflete o próprio Frederico Lourenço, que declara abertamente, num outro livro que eu já vou mencionar, e fala assim, olha, a Bíblia tem passagens homofóbicas, sim, mas nem por isso eu vou deixar o meu marido, porque a Bíblia fala isso. Essa é a minha maneira de ler a Bíblia. Eu leio, admiro, mas não me converto a cada passagem, digamos assim. Então, há uma série de fatores, né, a relação do personagem com a religião, eu acho que tudo tem muito a ver com a própria personalidade do Frederico Lourenço. É um romance, portanto, que vale a pena ser lido. Legal. E aí eu tenho, no Brasil, esse foi lançado no Brasil. O Livro Aberto, Leituras da Bíblia. Bom, a editora chama Oficina Raquel, foi publicado em 2017, é do Rio de Janeiro, e são ensaios, aí, comentários livres sobre passagens da Bíblia. Digamos que ele lê alguma coisa e aí vai comentando, discute sobre a tradução, ou ele fala sobre as divergências, isso é um tema que o importa bastante, divergências entre o que ele lê no texto bíblico e aquilo que ele constata pela tradição católica do seu país. Ele fala, olha, nós celebramos tal coisa aqui no catolicismo que não bate com o que a Bíblia diz, na verdade, né? Ele demonstra esse tipo de preocupação. Que mais? Tem algumas discussões sobre a própria maneira de ler a Bíblia, de se relacionar com ela, os 2 primeiros capítulos, que são bem legais. Então, eu indicaria bastante essa leitura como um exemplo de ler a Bíblia como literatura. Eu acho que eu separei até um PDF já de um desses capítulos aqui, eu mando para vocês e a gente comenta, podemos até ler alguma coisa na aula de amanhã, no nosso 5º dia de aula sobre a Bíblia como literatura. Essa é uma leitura legal, então, prática, de aplicação sobre a Bíblia como literatura. De alguém que sabe muito mais grego do que eu, mas que não é um especialista em Bíblia. Então, eu tenho alguns momentos em que ele vai dar umas deslizadas que quem é da área percebe que a bibliografia que ele leu não é a mais qualificada para determinados problemas, ok? Normal, não há de se querer tudo do cara também, né? Fora isso, então, depois de vocês entenderem que é um cara que
que produz muita coisa e diversa, e um autor, portanto, de muita qualidade, eu lhes apresento, tá aqui atrás, desculpa, a Bíblia, finalmente, do Frederico Lourenço. O primeiro volume foi publicado em 2016, em Portugal. Essa é a edição brasileira, essa é a edição portuguesa. Aqui ela está faltando a sobrecapa, porque eu deixei guardada lá em cima, né? Bom, então ele começa, por algum motivo, a traduzir a Bíblia. É um especialista em grego? Começa, portanto, achando algum texto grego, alguma edição crítica, e começa a traduzi-la. E escolhe começar pelos evangelhos, por algum motivo que ele não diz muito. Quer dizer, a ordem do cânone é completamente invertida dentro do trabalho do Frederico Lourenço, ok? Ele começa pelos 4 evangelhos, talvez até por popularidade, como vamos lançar essa obra. Vocês viram, ontem eu mencionei o exemplo do Robert Alter como tradutor, foram mais de 20 anos de trabalho. Então, o Frederico Lourenço está fazendo um trabalho bem mais rápido, já que ele publicou o primeiro em 2016, e agora, em 2020, nós já temos mais da metade da Bíblia traduzida. Eu acredito que ele já tenha 6 dos 8 volumes prontos. Deve sair mais algum em breve. Né? Nós temos um que foi lançado esse ano, é capaz de sair outro, se não no começo do ano que vem. Então, ele começa pelo Novo Testamento, e o primeiro volume tem os 4 evangelhos. E logo que saiu, houve um reboliço lá na mídia portuguesa que noticiou o lançamento desse texto, foi apontado como o evento literário do ano, assim, né, no mundo livreiro de Portugal. Foi muito comentado e, claro, criticado, principalmente por pessoas ligadas às tradições religiosas. Gente duvidando que um cara sozinho e que não era um religioso pudesse dar conta de um trabalho tão grande e com muita competência. Outras pessoas, por outro lado, elogiando o trabalho dele. Em todo caso, eu acho que não é o objetivo dele, e nem deve ser o nosso como leitores, falar que essa aqui é a Bíblia final, definitiva, melhor, ela é mais uma. O que ela tem de especial para nós, além de estar em língua portuguesa, de ser uma tradução nova, recente, produzida do grego, é que ela é uma Bíblia mais adequada para esse tipo de abordagem nossa, da Bíblia como literatura, que parte de teorias eruditas, teorias científicas. E, portanto, eu tenho mencionado que o que caracteriza essa Bíblia, muito mais do que a capacidade do Frederico Lourenço como tradutor, que é incomparável, inquestionável, é a diferença na mediação ideológica que condiciona a obra, desde a sua produção, do próprio Frederico Lourenço, que não é religioso, que não se declara católico nem cristão, se declara agnóstico. Ele diz, acredito que exista alguma coisa, ele fala isso no livro de ensaios lá, o livro aberto. Ele fala, mas eu acho que se existe um Deus, ele não corresponde muito a isso que os homens costumam imaginar. Tipo assim, isso é a posição agnóstica. Né? Então, não é um ateu, mas também não é um religioso. E as editoras que o publicam, o editor lá em Portugal e no Brasil são editoras seculares. Portanto, toda obra tem uma mediação não religiosa, e isso é uma peculiaridade muito rara quando se trata de edições de Bíblia. Porque, como eu disse, é difícil que outras editoras, que outros tradutores, autores, queiram se envolver num trabalho tão longo, tão pesado, sem ser ligados a alguma religião, sem ter uma relação pessoal de fé com essa literatura. Então, não é o que acontece lá. Ele menciona muitos elogios à própria literatura bíblica, e fala de determinadas passagens e livros. Ele menciona aquele prólogo de Lucas, que nós comentamos. Ele diz, isso aqui é a coisa mais rica que a gente pode encontrar em termos de literatura antiga. Sem isso aqui, a literatura mundial seria mais pobre. Ele elogiou o Apocalipse,
ele elogia o talento dos escritores bíblicos, e ele se mostra um admirador, alguém que aprecia, que curte ler, né, que desfruta da leitura, ainda que a sua leitura não seja uma leitura, digamos, devota, ok? Então, nós temos aí uma Bíblia que eu tenho chamado de Bíblia laica, de um autor de grande competência, e para nós ela vai servir para que nos ajude a exercitar uma prática de leitura atual, do que parte dos estudos da recepção, e que nós vamos estudar como que ele comenta essa Bíblia, como que essa Bíblia se comunica por meio de uma pluralidade de pessoas. Lembra, eu mencionei isso, quer dizer, a edição não é uma edição de um autor só, que escreveu e nos traz. Não, nós temos uma intervenção editorial, e que muda quando a obra passa para o Brasil. Nós temos toda uma ideologia não cristã nos comentários, nós temos uma proposta de um texto não religioso, nós temos uma materialidade que conta na produção, uma escolha de texto grego, que é muito relevante, uma escolha de ordem do cânone, que é relevante, a escolha da materialidade, do tipo de papel que se publica, em quantos volumes se publica, e tudo isso conta para nós. Além disso, existe toda uma produção para se estudar, que é observar como que essa obra é vendida, como que essa obra aparece na mídia, quem convida o Frederico Lourenço para uma entrevista. Eu mencionei a peculiaridade de que, embora ele não publique uma Bíblia sagrada, religiosa, a sua Bíblia aparece nas estantes das livrarias, junto com as outras Bíblias. Há uma dificuldade de entender que a Bíblia pode ser lida fora daquele contexto. Então, ela fica lá no meio daquelas Bíblias pretas, com letras douradas, em formato mais tradicional, né? É a Bíblia de terno. Naquela Bíblia, eu vejo assim, é uma Bíblia de terno. A Bíblia está vestida para ir para a igreja mesmo. Enroscando aqui. Bom, deixa eu mencionar algumas características, então. Já mencionei que ele é premiado, já mencionei as características midiáticas e das suas editoras. Só alguns detalhes sobre as editoras e características dessa materialidade. Então, não sei se vocês perceberam, na verdade não dá para perceber porque eu estou comparando o volume errado. Esse aqui já é o tomo 2 do volume 4. Aqui tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes. É um livraço, né? Mas o que eu queria demonstrar é assim, foi criado um projeto gráfico, um projeto editorial lá em Portugal, e ele foi praticamente reproduzido no Brasil, com alguns pequenos empobrecimentos. Então, vamos lá. O papel da editora Companhia das Letras é inferior ao papel usado em Portugal. Por pouco. Para quem entende aí, sabe o que eles chamam de gramatura do papel, o peso, a grossura das páginas é diferente. De modo que o mesmo texto, ele consegue seguir o mesmo sumário, por exemplo, o mesmo número de páginas, embora ele tenha passado por uma pequena adequação ao português brasileiro, a nossa língua, ele consegue manter o mesmo sumário, o mesmo número de páginas, a mesma diagramação, ok? Só que a Bíblia portuguesa tem, pelo menos, tem quase o dobro, na verdade, tem uns 70% mais de material, de peso. É uma Bíblia um pouco mais robusta, digamos assim. É também impressa em duas cores, lá você tem alguns detalhes vermelhos, para deixar um pouquinho mais bonito mesmo, nos chamados cabeços aqui, né, você tem às vezes letras vermelhas, um detalhezinho que aqui é impresso em preto na Bíblia brasileira. Esse tipo de questão, então, material, importa pouco. Segue um padrão de qualidade da Companhia das Letras, que não é ruim, é capa dura, é um papel bom, e tudo, né? A Bíblia não é barata aqui no Brasil, então é um material bom ainda. Agora, algumas peculiaridades. Eu mencionei a diferença das duas capas. Comecemos a observar que foi mantida a questão de não ter o subtítulo, né? Aquele predicado, sagrada.
é mantido, porém a Bíblia brasileira, ela oculta do leitor que isso aqui é o volume 1 de uma obra que terá mais volumes. Além disso, e eu acho que junto com essa informação tem que se levar em conta que na Bíblia de Portugal nós temos uma página final que apresenta todo o plano da obra. Então já existe o projeto de 6 volumes, 2 deles divididos em 2 tomos, 8 livros. A Bíblia brasileira omite essa informação, tira esse plano da obra. E aí eu me pergunto se isso não é porque a editora Companhia das Letras quis fazer um teste, vamos publicar lá um Novo Testamento e ver se isso vende, né? Primeiro que, assim, Bíblia é o livro mais vendido do Brasil, e vale a pena a gente tentar publicar uma Bíblia. Porém, essa Bíblia não é uma Bíblia bem religiosa, a gente não sabe qual vai ser a aceitação disso. Então, talvez eles não queiram se comprometer com um projeto tão grande e publiquem, assim, volumes independentes que não se ligam, né? Pelo menos não aqui na capa, explicitamente, volume 1, 2, 3, 4, que assim você não assume o compromisso de trazer ao leitor todo o projeto. Se eles quiserem, eles podem abortar a qualquer momento. Em todo caso, já publicaram 3. E me preocupa a continuidade do projeto, já que o 4º volume deveria ter saído em abril, se fosse seguido a cronologia anterior, né? A modo como eles vinham trabalhando. Então, não sei se continuaremos com a Bíblia de Lourenço em edição brasileira. Que mais? De informação relevante. Estou procurando aqui para não deixar passar nenhuma informação. Bom, então são esses volumes. Eu acho que essa informação ela é relevante do ponto de vista da análise das edições, da comparação intermaterialidade. É interessante também que o mesmo cara que é apontado como o responsável pelo projeto gráfico é o editor da obra em Portugal. Inclusive, ele dá em uma entrevista para um jornal português e fala do livro, fala que ele fez questão de trazer um livro de qualidade, com um material durável, de fazer disso uma obra que tivesse, que você pagasse para guardar e ter aquela coisa de colecionador. E aqui, Francisco José Viegas. Ele também aparece como o responsável lá, o coordenador do projeto gráfico na edição brasileira. Por quê? Simplesmente porque não mudaram nada, né? Trouxeram para cá com pequenos ajustes de língua portuguesa. Mantém-se, portanto, o mesmo projeto. Esse tipo de informação, então, é um outro tipo de análise da Bíblia. Não é mais aquela análise do conteúdo de caráter sincrônico, como a gente vinha fazendo antes. Agora a gente passa para exterioridade, para o que está paralelo ao texto, para os paratextos. Né? E não só paratextos, mas para o que está dentro do livro. Então, estou falando de informações de capa, de prefácio, né, de notas de rodapé, de anexos, de mapas. Estou falando de edições comparadas e também falando da presença desse texto na mídia, dos comentaristas, dos usos que se tem feito, né, das críticas, das resenhas, das entrevistas, tudo isso, eu acho que enriquece a nossa análise. É o tipo de análise que eu tenho, inclusive, defendido para esse tipo de material. Bom, peculiaridades agora da obra em si. Quando o Frederico Lourenço decide traduzir, como eu mencionei, ele pega a obra que ele tinha em mãos lá na biblioteca de Coimbra e sai traduzindo. Pelo que eu entendi, ele pede para uma pessoa, ele fala disso em uma entrevista para um jornal português lá. Ele esteve no Brasil, eu encontrei ele, inclusive na Unicamp, ele esteve em Paraty, para a feira literária lá no Rio de Janeiro, e aí passou em algumas cidades, São Paulo, Minas Gerais, falando também dos lançamentos das suas obras. Foi quando saiu o segundo livro aí, o livro de ensaios, né, o livro aberto, e ele deu entrevista para a Globo News, está no YouTube, então você consegue ver, inclusive, as palestras dele lá na Flip.
Dá para a gente investigar outras coisas paralelas ao livro em si. Eu acho que faz parte também do conteúdo da análise, já que nós estamos falando de uma tradução nova em andamento de um autor contemporâneo. E ele menciona, então, num desses vídeos, que ele pegou a obra que tinha lá, mandou digitalizar e começou a traduzir a partir dela. Eu acho que foi uma decisão, assim, um pouco de supetão, que trouxe alguns empobrecimentos. Primeiro, já tem uma riqueza e uma vantagem com relação às demais Bíblias. As demais Bíblias, em geral, né, são Bíblias mais tradicionais, que partem de textos muito antigos, seja do grego ou do hebraico. Não estou falando de manuscritos, de textos críticos já, mas assim, do texto lá do século XVI, XVII, onde o cara comparou 4 manuscritos que ele tinha na mão e produzia um texto grego. Hoje, esse trabalho foi continuado e nós temos edições críticas que comparam milhares de manuscritos. Então, o começo ideal para esse projeto seria escolher um texto crítico e partir dele da edição mais recente. Seria o melhor. Ele não fez isso, eu acho que isso foi um erro da sua edição, primeira edição. Traduziu a partir do texto crítico lá do Nestlé Aland, nem sei como pronuncia isso em alemão, na edição da década de 70. Sendo que nós temos uma edição que é agora de 2002, 2006, pelo menos, até mais recente, não sei, que poderia ter sido usada. Então, o que ele faz? Exato, Nestlé Aland, são dois sobrenomes de pessoas que dirigiram, né, essa equipe de especialistas que compara manuscritos e produz o texto grego, a partir do qual se traduz. As outras versões, João Ferreira de Almeida, Bíblia de Jerusalém, usaram, às vezes, manuscritos mais antigos, ou edições mais antigas, ou partindo de traduções já prontas, que foram sendo, então, revisadas a partir dessas edições novas. Aqui nós temos um cara começando já numa edição recente, né, e moderna. Eu acho que é uma vantagem, mas que poderia ter sido melhor. Sobre o Antigo Testamento, piora. Ele vai traduzir o texto grego, a Bíblia grega, já vamos falar disso. E eles pegam lá o manuscrito, o texto que tinha lá, a edição que tinha lá na biblioteca, que é de 1935, a edição de Hauffs. Só que nós temos uma reedição desse texto de 2006, que ele não usa. Percebe? Houve pequenas correções e novidades nesse texto que a gente acaba perdendo na tradução. Pensando aqui, falando do mundo ideal. Na segunda edição que eu mostrei para vocês, que só saiu em Portugal e só do volume 1, ele corrige pelo menos na bibliografia, ele faz essa correção. Ele já cita a edição mais nova do texto tá aqui, de Kurt e Barbara Aland. Isso aí é aquele texto grego lá, que... deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele tá fácil. Nestlé Aland, Novum Testamentum Graece, sei lá como pronunciar isso, é latim, né? Com introduções em latim, alemão e inglês, geralmente. O texto explica suas notas aqui. Deixa eu só mostrar qualquer página aqui, só para exemplo. O texto está em grego, mantém aqui acentuações, divisão de capítulos e versículos, e traz em rodapé, que é o que interessa. O chamado aparato crítico, que vai dizer, esta palavra que está no texto foi extraída dos manuscritos, tal, tudo em códigos lá embaixo, que você tem que ter um manual para interpretar. Né? É o Códice Sinaítico, o Códice Alexandrino, o Códice não sei o quê, do outro do século III, na sua primeira cópia, e assim por diante. Mas essa palavra é omitida nos manuscritos, tal. Esse é o papel desse texto grego. E aí, ele propõe um texto que não existe em nenhum manuscrito do mundo. É um texto recriado a partir de critérios adotados por essa equipe. Quando alguém fala para você da Bíblia no original, é um problemão, né? Não existe Bíblia original. Ele está mencionando isso aqui. A Bíblia no seu idioma original é o melhor texto que temos. Mas ainda é
uma Bíblia, não é a Bíblia, ok? Esse é o Novo Testamento, tenho lá em cima marronzinho o Antigo Testamento, a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, e tenho também a edição crítica do Hafs, da Septuaginta. Então, para cada texto desses antigos, é preciso se fazer um trabalho desse, porque você tem muitas cópias e nenhum original, e aí surge a pergunta, claro, qual será o melhor desses textos? E aí alguém se especializa e compara e etc. Né? Bom, o pessoal está comentando aqui que ri quando dizem que é original. Exato, não existe original para textos bíblicos, pelo menos. Né? O problema se estende a qualquer outro texto antigo. Isso não é de fato, não estou aqui querendo desmerecer o trabalho, a qualidade do texto bíblico que nós temos hoje. Pelo contrário, a Bíblia por ser um texto muito lido, muito usado, muito copiado, um dos textos melhores que existem da antiguidade, porque nós temos muitos testemunhos, ou seja, manuscritos. Quantas cópias você tem de cada livro de Platão, ou do próprio Homero, ou de, sei lá, né, de Petrônio, percebe? Você vai ter um número cada vez mais reduzido de manuscritos para comparar, e você vai ficando mais longe do que seria, aí, hipoteticamente, um texto original. Na Bíblia, nós ainda conseguimos, eu acho, pela grande variedade de manuscritos, um trabalho bem confiável. Estima-se que apenas 1% seria, assim, incerto. Não se tem muita certeza sobre ele. Né? Bom, então, é partindo desse tipo de trabalho que o Lourenço está fazendo. A minha crítica é só assim, devia ter começado já da edição mais recente, que seria perfeito, tá? Mas não foi o que aconteceu aí. Próximo comentário aqui. Então, mencionei capa, o projeto, e aí vou mencionar a informação que eu acho que é relevante para vocês, que talvez estejam pensando, gostei, professor, vou comprar essa Bíblia para começar a ler a Bíblia como literatura através dela. Está falando aqui o Rafael perguntou do software BibleWorks. O BibleWorks foi descontinuado, né? É um software de tradução da Bíblia, que mostra os textos, esses textos gregos, você consegue, inclusive ajuda muito na tradução, porque você põe o mouse em cima da palavra grega, ele já mostra, isso aqui vem da raiz tal, aqui está conjugada na terceira pessoa, né? Já resolve tudo para você. Em inglês, né? Assim, em inglês, aí você tem lá muitas traduções para comparar. Eu usava, tentei comprar a mais nova, mas eles descontinuaram, pararam de produzir. Em breve isso vai ter problema para atualizações, né? É uma pena, porque o software é muito, muito bom. Então, o Frederico Lourenço traduziu o Novo Testamento desse texto grego que eu mencionei aí. É da onde toda a Bíblia deveria traduzir. Esse Nestreado. É o melhor que temos, ok? Praticamente não existe concorrência a isso aqui. O Antigo Testamento, por sua vez, complica. Porque ele não é um tradutor de hebraico, e o Antigo Testamento, sabemos, foi escrito em hebraico, com algumas partes lá em aramaico, não é? O hebraico é um dialeto, né? Descende do aramaico, que era mais falado nos impérios semíticos lá. Não sou muito bom dessas histórias também. Em todo caso, ele é o tradutor do grego, ele não se atreveu, então, a pegar a Bíblia e traduzir do hebraico. O que ele faz? Pega a Bíblia grega, que foi aquela Bíblia que eu mencionei para vocês, a chamada Septuaginta. O nome é feio. Septuaginta, também conhecida pela sigla 70 em algarismo romano, LXX. Esse nome vem de uma lenda sobre a sua origem, que teriam reunido lá em Alexandria. Então, pensa assim, depois que impérios dominaram Israel, no norte, Jerusalém, no sul, e expulsaram as pessoas e levaram eles para várias partes, os judeus se espalham, de fato, no que a gente chama de diáspora. São comunidades judaicas fora de Israel. Paulo de Tarso, por exemplo, o apóstolo, se diz judeu, mas ele é descendente de judeu, ele não nasceu em Israel, ele não fala mais a língua, ele já é um grego de tradição judaica, de família judaica. E lá aprendeu lá a cultura e a religião e tal, mas provavelmente já nem falava mais hebraico, e por isso ele tinha que ler a Bíblia grega. Ou seja, a Bíblia grega nasce para atender a demanda de comunidades judaicas
da diáspora. Principalmente em Alexandria, no Egito, que tinha uma grande comunidade de judeus, e por volta do ano 250, solicitou-se, então, que tradutores produzissem esse texto. Diz a lenda que foram chamados 70 tradutores, que entraram em celas isoladas, pequenos quartos, e começaram a traduzir cada um a sua própria versão, e no final de 70 dias, saíram com 70 versões em grego, todas iguais, milagrosamente. Isso, claro, é uma lenda, não se confirma. Em todo caso, ela dá nome ao livro. O livro é a tradução dos 70. A Septuaginta. A Septuaginta, então, se tornou a Bíblia mais lida por judeus de todo o mundo, com exceção de alguns grupos que ainda liam em hebraico, lá em Israel, em Jerusalém, que preservavam aqueles manuscritos, etc. Mas a comunidade judaica de fora e os gentios, é claro, que não são judeus, conheciam a Bíblia grega. E o cristianismo, eu mencionei isso, nasce a partir de judeus que liam a Bíblia grega e que acham que Jesus é o Messias que cumpre as profecias da Bíblia grega. A história, por exemplo, da Virgem que dá à luz ao Messias é uma peculiaridade da Bíblia grega, que dizem que é um erro de tradução, porque isso não aparece nos textos hebraicos. Ou seja, os cristãos leram a Bíblia grega e criou-se uma expectativa de que o Messias só vai ser Messias se nascer de uma mulher virgem. Bom, trataram, obviamente, de nos contar essa história depois. E não só isso, a Bíblia grega, por ter nascido já num período apocalíptico, ela é cheia de expectativas messiânicas, ela fala muito mais do Filho do Homem, na sua tradução, ela vai corresponder muito mais a esse imaginário religioso dos cristãos. Então, ela tem mais dragões, por exemplo, seres mitológicos e demônios que foram herdados de tradições persas e gregas, entende? A religião começa a se misturar. Então, na hora de traduzir, um ser que aparecia lá como um ser esquisito lá da mitologia hebraica vira dragão. Há algumas peculiaridades, portanto, da Bíblia grega. Os cristãos, então, apresentavam como argumento a Bíblia. Olha, a Bíblia diz isso, Jesus é o Messias porque ele cumpre essa profecia. E os demais judeus, não gostando da interpretação, propuseram um retorno à Bíblia hebraica. E é daí que vai surgir o cânone que rejeita a Bíblia grega e volta ao texto hebraico, ok? Já no final do século I. Mas a Bíblia grega continuou sendo muito usada até que no século IV, quando o Império Romano já é cristão, e nós temos um Constantino, um imperador que se diz cristão e que batiza as pessoas, nem que seja na marra, e claro que fala latim, esse cara vai encomendar cópias e vai pedir, e vai promover traduções para o latim, surge o chamado São Jerônimo, que vai produzir a Vulgata Latina, que substitui a Bíblia grega. Ou seja, a Bíblia grega não é hoje o texto sagrado de nenhuma religião, e é essa que o Frederico Lourenço está traduzindo. Ela é importantíssima como literatura, e do ponto de vista histórico, para se entender as origens do cristianismo. Sempre que, por exemplo, o Evangelho de Mateus cita a Bíblia e diz, conforme disse o profeta, ele está citando a Bíblia grega. Aí você tenta conferir o profeta Isaías lá na sua Bíblia e não bate. Ou porque ele citou de memória, como eu já mencionei, ou porque ele está lendo a Bíblia grega, que é o texto que ele tem em mãos ou tem de memória é a Bíblia grega. Então, a Bíblia grega é o texto mais importante para se entender a leitura que os cristãos primitivos, o proto-cristianismo, como dizem, né, o cristianismo, os originários, estão usando a Bíblia. É dali que eles extraem a sua leitura, ou então o cânone que está lá é um pouco diferente, as traduções, a ordem dos livros é um pouco diferente, e isso vai... Então, os judeus já partem para a Bíblia hebraica, depois começam a surgir cópias dessa Bíblia grega e traduções a partir dela, e textos do Novo Testamento, né, os textos cristãos que vão se juntando a ela, e, de fato, quando você fala assim, qual é o melhor manuscrito
que esses caras aqui usaram para criar esse texto grego? Ah, é o Códice Vaticano. O Códice Vaticano chama assim porque ele foi resgatado depois de séculos guardado na Biblioteca do Vaticano. O Códice Sinaítico, o Códice Alexandrino, por exemplo. Esses códices trazem o Novo Testamento, a melhor cópia que nós temos do Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento é a Septuaginta. Ok? Porque ainda tá chegando aí a Bíblia Latina, né? A Vulgata. Então, a Septuaginta tem uma importância enorme. E aí, o mais legal, ela nunca havia sido traduzida, publicada em português. Então, Frederico Lourenço está nos dando uma grande contribuição. Mas não é uma contribuição cristã. Porque o que ele traduz não é o texto sagrado. Bom, os cristãos adotaram a Vulgata, mas mais recentemente eles acompanharam os judeus, entenderam que existiam cópias melhores, não é? Do que a Vulgata. Na hora que se partiu, vamos voltar aos textos originais, nas suas línguas originais, os cristãos também passaram a adotar os textos hebraicos, dos chamados monges lá, os massoretas, que são do século 9, 10. É o melhor texto que nós temos do Antigo Testamento, e isso também agora dá origem ao texto cristão. Ou seja, a Septuaginta foi abandonada, caiu em desuso. Né? É uma pena. E agora ela volta, e quando a gente lê hoje a Bíblia do Frederico Lourenço no Antigo Testamento, você está lendo um texto que não é sagrado para nenhuma religião. Eu queria deixar isso bem claro, porque importa, não é? Do ponto de vista literário, importa do ponto de vista editorial e do ponto de vista histórico. Para fazer história, falar de cristianismo primitivo é um texto fundamental. Pouco conhecido, muito negligenciado pelos estudiosos brasileiros, porque nós não tínhamos uma edição disso aqui. Agora teremos, não é? Pelo menos metade brasileira, metade dependendo lá de Portugal. Né? Em Portugal, então, já foram 5 livros, no Brasil, só 3. Que mais? Deixa eu só ver o meu esbocinho, que está lá na nossa... deixa eu ler os textos, um pedacinho dos textos aqui para vocês. Fazer uma experiência de leitura aqui da Bíblia do Frederico Lourenço. Vou compartilhar de novo a tela. Pai Nosso nos céus, está aqui a oração do Pai Nosso na tradução do Frederico Lourenço, muitíssimo literal. Seja santificado o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Assim como no céu, também na terra. Aqui uma inclusão do tradutor, ele deixa claro com esse sinalzinho aqui. Dá-nos já hoje o nosso pão de amanhã, isso aqui é uma polêmica na tradução, ele faz uma opção viável, mas não precisava ser assim. Perdoa-nos as nossas dívidas, tem que ser dívidas, que é o que o texto de Mateus, capítulo 6, diz, tal como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos leves, aqui o que é interessante, não nos leves para sermos postos à prova, mas livra-nos do iníquo. As Bíblias que vocês conhecem e já rezaram por aí, dizem, não nos deixe cair em tentação, o que não é uma tradução de nada, é uma invenção da tradição oral da igreja, dos seus usos litúrgicos. Não nos leves ou não nos conduzas para sermos provados, tentados. Por quê que o texto mateano diz isso? Porque no próprio Mateus capítulo 4 diz que o Espírito Santo pegou Jesus e o conduziu para ser tentado no deserto pelo diabo por 40 dias. Esse pedido, intertextualmente, se refere àquela passagem. Não nos conduzas, não nos leves para a tentação, como aconteceu com Jesus. Ok? Então, Jesus está sugerindo, né? Olha, quando vocês forem orar e rezar, peçam isso aqui, para isso não acontecer com vocês como aconteceu comigo, porque é difícil. E aí, mas livra-nos do iníquo. Não é do mal, assim, genérico, que pode ser aplicado a qualquer tipo de mal. Não, é um mal substantivado, aplicado a uma pessoa, que né, é o maligno, é o iníquo, é a pessoa do diabo, que é aquele responsável pelas tentações de Jesus no deserto. Perfeita tradução. E está faltando um versículo aqui, que muitas Bíblias trazem. Porque teu é o reino,
a honra e a glória para sempre, amém, que também não faz parte dos manuscritos mais antigos. E o Frederico Lourenço, seguindo aquela edição de texto crítica lá, também omite esses textos que, em geral, não se aceitam, né, como os textos mais antigos, os manuscritos mais antigos da Bíblia. Então, ele omite. Olha só. Citei aqui a versão dele do Salmo 23. 23 na Bíblia hebraica. Na Bíblia grega, ele é o Salmo 22. A numeração diverge um pouquinho, porque tem um salmo que é dividido em dois. O Salmo 9 é dividido em dois na Bíblia que a gente tem, a Bíblia hebraica. O Senhor me apacenta e nada me faltará. Para um lugar de verdura, aí me fez habitar. Observe aqui, eu grifei, olha o comentário do rodapé dele. O Senhor me apacenta. Apesar de ser essa a fraseologia das versões hebraica, ele traduz aqui. Javé roi, grega, Kyrios poimaineime, a latina, Dominus, tá vendo que ele compara, então, as traduções clássicas, os textos clássicos. Não deixa de ser curioso como se fixou a formulação "o Senhor é meu pastor". É bem legal, porque ele está dizendo assim, eu não entendo de onde que veio "o Senhor é meu pastor", porque nenhuma das Bíblias diz isso quando traduzidas literalmente. Percebe a força da tradição oral na tradução da Bíblia? Daí que eu digo que a mediação religiosa é muito forte, e a versão do Frederico Lourenço elimina isso. E ele vai aqui mostrar para a gente, numa nota de rodapé, que isso aqui é o que diz, na verdade, o texto grego. Ó, pois, aqui no versículo 4, pois se eu também caminhar em meio a uma sombra de morte, eu até anotei, está sem o vale da sombra da morte que aparece na Bíblia hebraica, não tem isso aqui. Bom, vou passar rápido porque nossa hora está acabando. Quis mostrar aqui um texto, depois vocês dão uma olhada, naquela linguagem típica do mundo de escravos que eu mencionei, né? O meu senhor tardar a vir e começar a espancar os outros escravos e escravas, ele menciona aqui. Aqui tem um versículo que eu gosto, aqui, olha. O escravo que? Versículo 47, nós estamos falando aqui do Evangelho de Lucas. O escravo que, conhecendo a vontade do seu senhor, não se preparou e não agiu conforme os seus desejos, será esfolado com muitas chicotadas, é um acréscimo do tradutor, mas ele usa para ter coerência com o versículo seguinte, ó. Aquele, porém, que sem a conhecer fez coisas dignas de chicotadas, apenas será esfolado com algumas. É uma tradução que mostra uma linguagem um pouco mais rude, né? Mais violenta mesmo. Seguindo. Aqui eu coloquei uma leitura do Evangelho primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, que eu fiz isso para o outro curso. Bom, deixa eu ver o que mais. Isso aqui eu queria mostrar. Vejam que a primeira página, no primeiro volume da Bíblia, ele usava os subtítulos aqui, ó. Não como aparecem em geral nas nossas Bíblias, dividindo o texto. Ele reuniu os subtítulos no começo do capítulo. Então, você sabe que aqui tem a genealogia, a gravidez milagrosa de Maria, o nascimento de Jesus em Belém. Isso aí é uma intervenção muito forte dos editores, tradutores, né, da Bíblia, porque ele já interpreta o texto para você e delimita o texto, que é um certo problema, tira a tua autonomia na interpretação. Ele diminui essa presença ao reunir os subtítulos ali no começo. Mas ele mudou de ideia. A partir do volume 2, do qual eu cito aqui uma página, olha só, Atos dos Apóstolos é do volume 2 da Bíblia. Não tem mais subtítulos, agora é só capítulo 5, texto corrido, como está no grego. Ok? Você vai ter que descobrir onde é que estão as passagens e dar nome a elas, entender qual é o seu tema. Eu acho isso muito bom. Até porque algumas Bíblias interpretam errado e te influenciam a ler de modo equivocado a passagem. O exemplo mesmo é o Evangelho de Mateus, que muitas Bíblias começam dizendo genealogia de Jesus. Quando a genealogia que você lê aqui no capítulo 1 é de José. É uma genealogia de José. E não de Jesus. Eu analisei isso, está inclusive no meu canal, a Bíblia como Literatura no YouTube. É o outro curso. Eu faço essa análise e coloquei lá para vocês, caso queiram ouvir toda a análise. E está na minha tese de doutorado também. Procura lá, a Bíblia como Literatura no Brasil. Aqui um outro exemplo.
bem curioso, o último capítulo de Marcos. Bom, todo mundo sabe é brincadeira, né? A gente sabe que o final de Marcos foi acrescido aos manuscritos já depois do século IV. O final que geralmente está nas nossas Bíblias. Ide, preguei o evangelho a toda criatura, quem crê e foi batizado será salvo. Se você pegar na serpente e beber uma coisa lá venenosa, assim, não vai te causar mal algum, aquela coisa lá. Esse texto não faz parte dos manuscritos mais antigos, de modo que se sugere a exclusão dele lá no texto do Nestle Aland. Pelo menos tem que se mencionar, só que não fazia parte do Evangelho de Marcos original. Pois bem, o Frederico Lourenço, então, exclui o final e deixa só aquilo que se constata desde os manuscritos mais antigos. E o Evangelho termina assim, é esquisitíssimo. E nada disseram a ninguém, as testemunhas que viram Jesus ressurreto, né? Tinham medo, pois. É um final bem esquisito, né? Acho que até por isso é que inventaram outro final para o Evangelho, porque não está acabando bem. Bom, ele menciona essa história, essa discussão aqui no rodapé. Olha lá. Certo é que os versículos fraquíssimos que foram mais tarde acrescentados são quase universalmente considerados espúrios. Tá certo? Então ele opta por excluir. Uma crítica que eu faço nas minhas análises é que aquela passagem belíssima da mulher que foi pega em adultério, e que no capítulo 8 de João, e aí os homens, né, Jesus diz, quem não tem pecado atire a primeira pedra, também é uma passagem espúria, ou seja, que foi acrescida por algum outro copista séculos depois, não faz parte do evangelho mais antigo. E lá ele mantém o texto, porque gosta demais do texto, né? Então eu não gosto muito dessa falta de critérios, né? Eu acho que se tirou, tira lá também. Cita o texto em rodapé, menciona porque está deixando, ou mantém o texto e diz, olha, saiba que se você quer chegar no texto mais antigo, isso aqui não faz parte. Mas isso só mostra que nenhum texto é de autor único e que, às vezes, o texto mais tardio é o melhor. Né? O texto antigo, às vezes, é um texto sem graça e que termina com isso aqui. Tinham medo, pois. Quer dizer, você perde qualidade, né, ao fazer isso. E aqui o último exemplo. O próprio Frederico Lourenço insere comentários sobre essas hipóteses da origem de um texto bíblico no corpo do texto, o que eu acho meio complicado. Então, você veja, eu mencionei de passagem que em 1 Coríntios, segundo aos Coríntios, a carta paulina, segundo os estudiosos, uma carta compósita, feita a partir da colagem de vários pequenos pedaços de cartas que teriam sido escritas por Paulo. E aí ele menciona essa hipótese aqui, olha, esse pequeno segmento que segue do capítulo 7, tal, é considerado um fragmento da hipotética quarta carta aos Coríntios, da qual já leremos uma parte em 2:4, quer dizer, ele coloca dentro do texto a hipótese acadêmica sobre a origem do texto, quebrando todo o texto e desfazendo o trabalho redacional daquela pessoa que organizou esse texto já compósito e colocou ele na Bíblia. Percebe? É um trabalho diferente, uma imposição de uma mediação acadêmica já, de uma hipótese de trabalho nova e acadêmica sobre a leitura da Bíblia. Você não consegue mais ler o texto como uma unidade, né? Você perde aquela coerência original. E para finalizar, o plano geral da obra, que eu disse que só está na edição portuguesa, para que vocês vejam a diferença. Então, volume 1, Novo Testamento, o resto do Novo Testamento no volume 2. Volume 3, Profetas. Epístola de Jeremias, Susana, Bel e o Dragão são textos exclusivos da Septuaginta. Eram considerados apócrifos ou deuterocanônicos pelos cristãos e judeus. Ela não aparece nas Bíblias, ok? Nem protestante, nem católica. Aí vem o volume 5, dividido em 2 tomos. Eu mostrei para vocês esse daqui, ó, que tem esse daqui, que tem Salmos de Salomão, Odes e Provérbios. Salmos de Salomão e Odes, que também é atribuído tradicionalmente a Salomão, embora já seja um texto da época cristã, também é exclusivo da Septuaginta, ou seja, o cânone é outro.
Depois virão os livros históricos, aqui, ó, o que a gente chama de Juízes, Samuel e Reis vai aparecer aqui. Tomo 2 traz os demais, com acréscimos de terceiro e quarto livro de Macabeus. Estou ansioso por essa leitura. E, por último, ele promete nos traduzir a Torá, os livros da lei aqui. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Bom, me atrasei, é isso, queria mostrar para vocês, então, a Bíblia do Frederico Lourenço, que não é que é uma Bíblia laica, é uma Bíblia de grande importância, é para quem quer ler um texto histórico, um texto clássico, ela é um privilégio, mas se você quer ler religiosamente, não é aconselhado, porque não é o texto que você vai ouvir na igreja, não dá para levar 8 volumes para a igreja, e não vai bater com o texto que vai se ler lá. Ok? Então, fica essa dica aí. Gostou da Bíblia? Eu acho excelente, sou apaixonado por ela, eu leio o tempo todo. Estou lendo a Bíblia inteira conforme ele vai lançando os volumes. Eu aconselho demais a compra, mas para esse propósito, ler a Bíblia como literatura, na sua casa, conhecer, fazer um estudo, né? É um texto para usos acadêmicos, certo? Bom, pessoal, esse é o conteúdo de hoje. Era uma apresentação geral sobre as minhas conclusões da Bíblia de Lourenço. Algumas outras peculiaridades a gente não pôde trabalhar, mas a gente vai voltar a se falar amanhã, não é isso? E eu volto vou trazer algumas questões teóricas ainda sobre esse tipo de análise da materialidade, das edições, dos paratextos, dos comentários, da nota de rodapé, e daí por diante. Vamos terminar o nosso curso falando sobre isso, ok? Lembrando, então, para quem quiser e puder, meu livro no Mercado Livre, aquele que eu tenho citado aqui para vocês, usado como aplicação prática da leitura da Bíblia, está lá no